Então é isso, galera. Bom, são 8h56. O que vocês acham da gente começar a aula agora? Conforme mais gente for entrando, a gente vai, eu vou alterando a lista de presença, né? Porque se eu compartilhar aqui com vocês, eu já dei presença pro Andrei, pro Gabriel, pro Gustavo, pra Kathleen, pro Miguel e pro Nicolas, tá? O que vocês acham da gente já começar a nossa aula e, e deixar... E aí, conforme a galera for aparecendo, a gente vai, eu vou dando ali, eu vou dando presença. O que vocês acham? Vamos começar então? Pode ser. Beleza, Nicolas. Olha só, galera. Cara, teve uma parada que eu esqueci de fazer, enquanto eu estava dando aula sobre a ditadura. O que eu esqueci de fazer? Eu esqueci de mostrar para vocês que havia o outro grupo, havia outro movimento social que estava denunciando a ditadura. Quem era o outro grupo social que estava denunciando a ditadura? Além do movimento estudantil, né, como a UNE, além do... Como é que é? Além dos guerrilheiros, né, em sua maioria militantes do PCB, além do movimento negro e além do movimento LGBT. Era os anarquistas, galera. Eram os anarquistas. Eu esqueci de falar deles durante o período da ditadura e eu vou falar um pouquinho. Apesar desse verbete aqui ser do Wikipédia, eu já conferi um artigo, um artigo que eles mencionam, e nesse artigo tem as mesmas informações, contém as mesmas informações que estão contidas nesse verbete, tá? Então podem ficar tranquilos porque as informações elas não são falsas. Elas são verossimilhantes, tá? Olha só. Quando você teve o golpe de 64, né, do ponto de vista de quem acredita que foi ditadura, que a gente já sabe que os militares defendem que houve uma revolução, mas quando houve o golpe, os anarquistas, os militantes anarquistas do Rio de Janeiro, eles tiveram que se livrar do material que poderiam comprometê-los, que eram materiais que falavam de quê? Materiais que falavam de revolução, da derrubada do capital, derrubada do capitalismo, né? Vale lembrar que nessa época nós estávamos no contexto da Guerra Fria, ditadura militar, não só no Brasil como na América Latina, fazia parte do contexto mundial, global da Guerra Fria, né? Por causa da perseguição aos comunistas e perseguição aos anticapitalistas também, de forma geral. Peço desculpas que eu estou meio que saindo de uma gripe. E aí o que acontece? Os anarquistas, eles tiveram que rasgar e jogar fora o material deles, né? Então, eles se reuniram em São Paulo no dia 1º de maio de 64 para poder discutir a situação política do Brasil e como eles poderiam proceder para além... Caraca, tá foda. Como eles poderiam proceder para além de um para além da militância política, né? Então eles chegaram à conclusão de que eles não poderiam militar de uma maneira política, porque senão eles seriam perseguidos. Então eles tentaram militar por meio cultural, né? Eles não falavam mais sobre política, embora eles não deixavam de lado política, eles não falavam tanto de política, eles falavam mais de cultura. Aí como que eles fizeram isso? Eles criaram um periódico de jornal chamado Dilbar. Aí a edição número 1 foi de setembro de 1965. Foi esse jornal aqui. E logo na primeira manchete,
eles deixam bem claro quais são os propósitos deles, né? Eles falam aqui, por exemplo, sem ligação com partidos políticos ou seitas religiosas, completamente livre e independente, animado de esperanças e otimismo, nesta hora em que se impõem formulações nacionais. Dilbar se propõe a levar o arrimo a todas as causas nobres que visem trabalhar no sentido de reaproximar os homens, despertando neles o espírito de solidariedade, de amor e bondade, tão descurados na época presente. Vai lembrar que 1965 é um ano depois do golpe militar. E aí, o que acontece? Dá para a gente perceber que os anarquistas eles apostavam muito na questão da solidariedade, na questão da solidariedade e da bondade. E nessa época da ditadura, eles tinham que contar muito mais com isso. Por quê? Porque se eles partissem direto para a militância política, eles estavam com medo de serem perseguidos. E se fossem perseguidos, eles não conseguiriam, bater de frente com o sistema mais para frente, né? Mas isso é muito normal, galera. Quando o golpe chega, imagina você está de boa militando, aí de repente chega o golpe militar que promete perseguir todo mundo. Pô, eu não sei vocês, mas eu particularmente ficaria com um pouco de medo no começo. E aí eu iria querer segurar a onda. Mas aí, se vocês perceberem, ao longo desse jornal, eles não deixam, eles falam, por exemplo, de hábitos comuns, né? Por exemplo, por que aprendemos a fumar e como deixamos esse hábito? Eles falam sobre arte, comentam sobre arte. E olha só aqui, eles também comentam notícias que acontecem, notícias internacionais. Por exemplo, aqui, como vocês podem ver, eles estão noticiando a luta contra a aberração racista. Todo mundo seguiu com singular simpatia a grande campanha contra a segregação racial realizada nos Estados Unidos. Eles provavelmente estão se referindo à luta contra o racismo agora, deve ter sido pós Martin Luther King, né? Porque Luther King foi da década de 50, 60. Eu sou meio ruim com datas, mas a gente já falou sobre isso. Onde as demonstrações e marchas de milhares de manifestantes negros e brancos alcançaram vastas projeções. A decisão do governo de Washington de proteger a marcha sobre Alabama evitou a ação violenta dos elementos racistas. Porém, a seita cavernícola da Ku Klux Klan não deixou de consumar um assassinato e vários atentados. Esta organização tem uma larga história de crimes e tem contestado, com sua conhecida linguagem provocativa, altaneira e ultrapatriótica, ao anúncio de que será combatida com a máxima energia. Porém, alguns objetivos e matizes da cruzada encabeçada por Luther King são pela reivindicação de uma integral igualdade de direitos para todos os homens e mulheres, sem distinção de raça, credo ou cor. Quando se fala da luta contra a aberração racista, vem-nos à memória a situação imperante na África do Sul, onde vigoram monstruosas regras de apartheid, em um país civilizado governado pelos herdeiros dos Boeres. E por aí eles vão falando. O que a gente pode... Qual é a conclusão que eu particularmente chego aqui? É que se a gente perceber, por meio de uma ação cultural, né, que era lançamento de jornal, os anarquistas, eles tentavam abordar temas que até então a esquerda política estava ignorando. Por exemplo, como a questão do racismo, como foi falado aqui, a questão do movimento negro. Vale lembrar que a esquerda partidária, na época, o PCB, estava ignorando esses assuntos. E agora, com a chegada da ditadura, estava ignorando mais ainda. Mas não podemos nos iludir, galera. O poder de mídia dos anarquistas era muito pequeno. Era um trabalho de formiguinha, né? Era o trabalho de formiguinha, certo? E aí o que acontece, galera? Eles não ficaram por conta disso.
eles não ficaram por conta só de ficar se manifestando culturalmente. Uma hora, uma hora, eles teriam que voltar a bater de frente com o sistema. E aí foi mais ou menos o que aconteceu, né? Né, cara? Você teve criação de um periódico anarquista em 1967, na cidade de Porto Alegre, chamado O Protesto. Eu vou mostrar esse jornal para vocês aqui. Esse daqui foi o periódico. Esse aqui foi o periódico. Peraí, deixa eu entrar aqui. Deixa eu ver se consigo entrar aqui embaixo. Agora sim. Esse daqui, galera, foi o periódico que lançado por um movimento estudantil em Porto Alegre, esses estudantes anarquistas, e eles lançaram esse periódico de jornal. E aí, aqui eles falam, por exemplo, o propósito deles. É interessante que quase todo periódico anarquista, na primeira edição, no primeiro número, eles lançam o propósito deles, né? Daí, por exemplo, em momento que nosso país atravessa grave situação política, social e econômica, adicionada de uma falta de valores morais, herança da calamitosa gestão do chamado Estado Novo, ou seja, eles já reconheciam que o momento que eles estavam atravessando, que era um momento de ditadura, era a herança do que foi o Estado Novo de Getúlio Vargas, que foi uma outra ditadura, foi a primeira ditadura política que o Brasil enfrentou no período republicano, certo? E aí, aí, olha só, o protesto no plano nacional vai preencher um oco, colaborar com aqueles que pretendem levar a massa a um conjunto de individualidades livres, isto é, lutará pela liberdade em todas as manifestações do desenvolvimento humano, buscando soluções do tipo social aos problemas econômicos, de acordo com os princípios do socialismo libertário. Então, eles querem trabalhar com base nas medidas libertárias para buscar soluções do tipo social aos problemas econômicos, porque do ponto de vista deles, ninguém, nenhum político olhava para esse lado. Embora alguns estudiosos defendam que o anarquismo seja de extrema esquerda, porque eles têm justamente esse olhar social aos problemas econômicos, né? Porque apesar deles terem esse olhar para o social, eles são contra o capitalismo, eles são anticapitalistas, né? E aí, o que acontece? O que me chamou a atenção nesse jornal, depois, se vocês quiserem, eu jogo o link do jornal para vocês lerem, tá? Porque se eu mostrar tudo, não vai dar tempo de mostrar o que eu quero. Olha só, vocês lembram que no período da ditadura nós só tínhamos dois partidos, MDB e Arena? Vocês lembram disso, sim ou não? Só tinha o MDB e Arena nessa época. E aí o que acontece? O MDB, teoricamente, era, em tese, era o partido de oposição à Arena, que era partido da situação, que era o partido que apoiava os militares. E aí o que acontece, galera? O que acontece? Os anarquistas, eles fazem um ataque à MDB. Por que eles fazem esse ataque? Porque, olha só, segundo o ponto de vista deles, com base nesse parágrafo aqui, dá para dizer que o MDB, segundo o ponto de vista dos anarquistas de Porto Alegre, nunca entenderam o conceito de oposição. É, nunca tiveram inclinação de saber o porquê da criação de um partido com o nome de Movimento Democrático Brasileiro. É, e aí eles falam, por exemplo,
Deixa eu ver aqui, uma parte que chamou muito a minha atenção mesmo. Então, o leitor pode julgar se isso ocorre ou não, mas certamente esses indivíduos alcançam o poder e, quando o mesmo é exercido, o povo é relegado mais uma vez ao esquecimento. Vocês já tiveram essa impressão também de que quando o político ele alcança o poder, ele esquece do povo. Chega na hora da eleição, ele lembra de abraçar o povo, ele come pastelzinho na pastelaria, ele abraça o povão, mas quando é eleito, ele esquece do povo. Vocês já tiveram essa impressão também? Vocês já perceberam isso? Deixa eu ver o que eles escreveram aqui. Nicolas disse que sim. O Nicolas, ele disse que sim. Vocês percebem, galera, que não é muito diferente, nada diferente do que está escrito aqui, né, galera? Nada diferente do que está escrito nesse parágrafo aqui, né? Então, os anarquistas, né, por mais que eles tivessem seus privilégios, tivessem os seus erros, eles ainda tinham um discurso que se aproximava do discurso que nós que somos o povo, temos, né, cara? E aí, vale lembrar, gente, que hoje a gente vive num país, eu vou fechar aqui o periódico, eu vou fechar aqui o periódico, que hoje a gente vive no país que onde você, na maioria das vezes, você tem votos você tem abstenção aos votos, você tem anulação dos votos. Por quê? Porque as pessoas, ou às vezes a pessoa está de saco cheio, ou ela não se sente representada por aquele político, por um determinado político ou por uma determinada política. Mas o que acontece? É, os anarquistas, eles defendem a questão do voto nulo. Não tô dizendo que a maioria das pessoas que votam nulo hoje ou fazem abstenção são anarquistas. Não estou dizendo isso. Mas isso só serve para mostrar que o discurso dos anarquistas se aproximam, se aproximam do discurso aí do se aproximam do discurso da galera que não é a favor de dar o voto para alguém, né? E aí vale lembrar que do contrário, se eles fossem a favor de eleição, eles não estariam atacando o MDB, por exemplo. Então, para eles o MDB não está fazendo oposição da maneira que deveria fazer. Agora que eu lembrei que eu tenho que mostrar mais um negócio aqui nesse mesmo jornal. Nessa mesma nota que eles lançaram, eles colocaram, eles colocaram o ponto de vista deles sobre como o grupo deveria proceder, de como as pessoas deveriam proceder. Ou seja, por exemplo, organizar a vida social por iniciativa das associações livres, das livres federações de produtores e consumidores, criadas e modificadas conforme a vontade de seus componentes. É, Aqui eles falam: garantir para todos os meios de vida, de desenvolvimento, de bem-estar, particularmente ao que são incapazes de prover a sua subsistência. Combater pelo esclarecimento, pela difusão de conhecimentos científicos a todas as religiões e a todas as mentiras. Eles também eram contra todas as religiões, né? Lembrando que havia algumas religiões que eram coniventes com a ditadura, tá, gente? Inclusive a Igreja Católica, ainda que ocultem sob o manto da ciência. Dar instrução completa para todos, até os graus mais elevados. Essa era a proposta que os anarquistas tinham, né? Que são propostas que a gente chama de ação direta, né? Que era uma ação que visavam ser executadas de uma maneira horizontal, sem ser determinado de cima para baixo, né? Sugiro também para este caso, como uma das medidas a serem tomadas, reconheço a capacidade do que cursam os últimos anos de cada currículo para que possam, na falta de professores, lecionar os iniciantes. Então, ao mesmo tempo que eles criticam o MDB, eles aproveitam para poder falar o que eles queriam fazer, o que a população poderia fazer para fins
sociais, para fins de transformação social de fato, né? E aí o que acontece, galera? A galera de Porto Alegre, se junta com a galera, com os militantes do Rio de Janeiro e de São Paulo e fundam um movimento estudantil libertário em 1967. Vale lembrar que o livro didático de vocês, eles falam da existência da UNE, que é a União Nacional de Estudantes, e a CCC, que era um movimento estudantil de direita, que era contra o comunismo. Mas eles esquecem de citar o movimento estudantil libertário, que era o movimento estudantil da galera que era anarquista. E aí, eles lançaram a nota deles, por exemplo, no jornal Protesto, na edição número 15, que é onde eles defendiam a participação de manifestações dos estudantes, né? Eles até apoiaram a UNE, eles até chegaram a apoiar a UNE, desde que a UNE tivesse independente de interesses políticos e demagógicos, segundo o ponto de vista deles. Então o movimento estudantil libertário passou a incorporar também os movimentos estudantis, né? E aí, na abertura política, você começa a ter um outro periódico anarquista, que surgiu lá na Bahia, O Inimigo do Rei. Esse periódico, além deles falarem do anarquismo, eles também falam de temas culturais, como a prática sexual ampla, geral e restrita. E aqui eles fazem denúncia de torturas da ditadura, eletrochoques contra os homossexuais, né? Então, Congresso Anarco-Sindicalista. Então, você percebe que eles buscavam, de alguma forma, atacar a ditadura, né? E eles aproveitaram a abertura lenta, gradual e segura, entre aspas, que os militares estavam fazendo para poder aí atacar os militares, para poder atacar a ditadura. Então, essa foi a contribuição dos anarquistas durante o período da ditadura. Desculpa, gente, aqui deu falha no sistema aqui e acabou caindo o negócio aqui. Então, agora, galera, a gente vai para a matéria nova. A gente vai aqui para a matéria nova. Só conseguir mudar a página. Isso aí. O que vocês estão percebendo nessa imagem aqui, galera? Nessa imagem aqui. O Nicolas está falando. Índios no tribunal, né? O que caracteriza o tribunal, né? As pessoas aqui, né? Então, várias pessoas aqui embaixo, né? Parlamentares, né? Segundo a legenda, eles estão participando da cerimônia de promulgação. O que é promulgação? Discussão política da Constituição de 1988, em Brasília, Distrito Federal. E essa imagem? O que vocês percebem nessa imagem B aqui? O exemplo de pobreza, né, cara? Aqui no caso, não era, o que o Nicolas falou? Mendigos, moradores de rua. E acreditem, galera, esses moradores de rua são de Paris, tá?
para vocês verem que a pobreza não é só no Brasil e na América Latina, não, ou no continente africano. Existe pobreza também na Europa. Para existir gente rica, tem que ter gente pobre, né? Não tem como. E aqui, a foto aqui da tecnologia, né? Os robôs, o robô jogando a bola com o ser, jogando ping-pong, tênis de mesa, com o ser humano em Salt Lake City, Utah, Estados Unidos. E aqui a fertilização in vitro, que era a técnica artificial de fecundação realizada em laboratório, né? Então a gente vai falar tanto dos aspectos científicos, tanto dos aspectos políticos quanto sociais e tecnológicos no momento pós-Guerra Fria. No momento pós-Guerra Fria. O que acontece, galera? A gente teve a crise da União Soviética. O que estava acontecendo? A União Soviética, depois da Segunda Guerra Mundial, ela teve uma crise financeira e social, né? Porque aí você teve aumento generalizado da produção do consumo no mundo capitalista. Porque essa crise se deu por causa disso, porque no mundo capitalista você teve aumento muito grande de produção e consumo, né? Então, com o aumento de consumo dos países capitalistas, os países socialistas eles ficaram sem mercado consumidor externo. Então, não tinha ninguém que comprasse externamente, fora dos países socialistas, o produto produzido pelos países socialistas, porque os capitalistas já estavam divulgando os produtos e estavam chegando na frente dos socialistas, né? Então, com isso, os socialistas eles perderam a capacidade de investir na formação de um mercado interno, né? E isso foi influenciado pelo modelo socialista de consumo e divisão de bens que era adotados pelo país do bloco, né? Porque eles incentivavam isso, né? Você dividir todos os seus bens. Você não tinha um bem que fosse só seu. Você poderia até ter, mas era uma parada muito restrita. A maioria dos bens produzidos eram compartilhados, isso no mundo socialista, tá? Nos anos 70 do século XX, você teve o que aconteceu com a economia soviética? Ela foi afetada por uma série de problemas, né? Porque as repúblicas soviéticas não estavam conseguindo acompanhar o desenvolvimento tecnológico do mundo capitalista, né? Porque o capitalista desenvolvia, o consumidor comprava deles, né? E os socialistas não conseguiam acompanhar, não conseguia expandir o seu mercado consumidor. E aí eles não tinham tantos recursos econômicos para investir em novas tecnologias. E aí o regime ficou, o regime estava, o regime também nessa época, o regime socialista, ele centralizava a administração nas mãos de uma burocracia que era corrupta e não era o suficiente para sanar os problemas dos países socialistas. E eles impediam a livre circulação de ideias e eles barravam iniciativas econômicas que pudessem aí gerar demandas para estimular o consumo, né? Então, além de você ter o problema de não acompanhar o desenvolvimento tecnológico do capitalismo, os países socialistas tinham um problema de não conseguirem, de não aceitar politicamente ideias contrárias à ideia de um determinado político que tivesse no poder, né? Que era um político comunista, certo? Eles gastaram muito dinheiro com a corrida armamentista, porque eles compravam muitas armas, né? Para poder, eles investiam muito em armamento por causa da Guerra Fria, né? Então, é, isso acabou gerando alto custo, que acabou agravando cada vez mais a crise dos países socialistas, certo? É, Então, eles investiram também muito nos militares, né? E
e as indústrias de base. Isso acabou gerando uma insuficiência de investimento em bens de consumos, né, como alimentos, eletrodomésticos, automóveis, e isso acabou ocasionando a falta dos produtos no mercado. Nisso, a agricultura da União Soviética também enfrentava problemas com baixa produtividade e era motivada por empreendimentos caros e mal-sucedidos, né, de irrigação, recuperação do solo. Então, o que acontece? A União Soviética estava na pior, estava tava numa pindaíba grande pra caramba, né? Até que chegou um cara, esse cara aqui da foto, que está do lado do presidente dos Estados Unidos, do Reagan, perdão, do Ronald Reagan, que é o Mikhail Gorbachev. Gorbachev. O Mikhail Gorbachev, ele assume a direção da União Soviética em 1985. E aí ele se viu na tarefa de superar a estagnação econômica e, e tirar um pouco a rigidez social, político das repúblicas socialistas. Ele queria que a política socialista desse abertura para o novo, para o diferente. Como que ele fez isso? Gorbachev implementou duas reformas. A perestroika, que era a reestruturação econômica, e glasnost, que era a abertura política. A perestroika, ela tinha como objetivo provocar o desenvolvimento do país e acabar com o atraso tecnológico que os países socialistas estavam sofrendo, né? Como que ele fez isso? Ele interrompeu a corrida armamentista, né? E aí ele acabou estimulando formas alternativas para além da propriedade estatal, né? Ele criou cooperativas de trabalhadores, pequenas empresas privadas, né? O socialismo ele era contra a iniciativa privada. O Estado tinha que intervir na economia, mas o Gorbachev, devido à influência que o capitalismo estava que o socialismo estava sofrendo, em decorrência do capitalismo, ele abriu espaço para algumas empresas privadas. E aí, ele permitiu a entrada de capital estrangeiro no país. E aí você teve também a Glasnost, né? Com a Glasnost, que era a abertura política, você teve o fim do controle burocrático do Partido Comunista, né? Então, a influência do Stalin acabou, né? Os prisioneiros políticos foram libertados, a censura à arte e à imprensa acabou também, né? Então você teve uma livre manifestação pública, criação de associações de clube de discussão política, e aí o que acontece? Vários templos religiosos foram desenvolvidos à Igreja Ortodoxa, que deixou de ser hostilizada pelo Estado, porque o Estado ele hostilizava a Igreja Ortodoxa e aí, dessa forma, com a abertura política, isso acabou. Essa foto representa... O que representa essa foto? O presidente da União Soviética com o presidente dos Estados Unidos. Na aula que vem, vocês me respondem. Tudo bem? Valeu, galera. Até a aula que vem. Valeu, professor. Tchau. Tchau, Kathleen. Valeu, Nicolas.